Fala, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco e tivemos grandes novidades, cara. Sorteio de Copa do Brasil, o Vasco já sabe quem será o seu adversário. Vamos falar do confronto do Clássico contra o Botafogo. Vamos falar também aqui de jogadores que podem deixar o Vasco. Tivemos aí novidades quanto à saída de 3 atletas que podem acontecer. O Vasco quer vender esses jogadores. Também vamos falar aqui da contratação de mais um reforço para a temporada. Finalmente o Vasco contratando um zagueiro. Mas antes de começar, deixa aquele likezão, se inscreve, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Bom, pessoal, o Vasco irá enfrentar o Botafogo aí no jogo das quartas de final da Copa do Brasil. O Vasco terá pela frente aí o nosso rival. O primeiro jogo será em São Januário. A data base é entre os dias 26, 27 e 28 de agosto. E o jogo de volta será no Engenhão, com as datas base do dia 10 e dia 11 de setembro. O Vasco terá pela frente um confronto muito complicado, né? O Botafogo é o favorito nesse confronto. E a gente sabe que o Vasco está muito mal em clássico nessa temporada, né? Justamente o único clássico que a gente venceu foi contra o Botafogo. Mas lá em fevereiro, cara, totalmente diferente aí, principalmente o Botafogo. Na época o Botafogo vinha de um título de Libertadores, estava ressaqueado, não tinha nem contratações ainda, nem treinador os caras tinham, e o Vasco venceu ainda jogando em São Januário. Só que depois disso o Vasco enfrentou o Botafogo e perdeu, cara. Certamente a gente sabe que o Botafogo é muito mais time, tem um elenco muito mais qualificado e é o favorito sim. O Vasco vai jogar sua sobrevivência em São Januário. Primeiro jogo em São Januário, o Vasco tem que ganhar, no mínimo por 2-0. Se quiser ter alguma chance de classificação jogando lá no Engenhão, né? Um campo onde o Vasco não costuma ter sorte quando enfrenta o Botafogo agora, nessa fase SAF do Botafogo. Mas muito torcedor lembra, o Botafogo historicamente é o nosso freguês, mas antes os caras não tinham dinheiro. O Vasco batia a hora que queria no Botafogo, cara, mas hoje a situação é diferente. Hoje o Vasco é um clube falido e o Botafogo, que está passando por um processo até semelhante ao do Vasco quanto a SAF, mas ainda tem muita grana, né? Os caras reforçaram muito a equipe. Você pega o banco de reservas do Botafogo, praticamente todos os jogadores seriam titulares no Vasco. E certamente aí o Vasco vai ter muitas dificuldades nesse confronto. Vai ter que fazer a sua parte em São Januário. Não levar gol. Se levar gol, acabou, meu amigo. Se levar gol em São Januário, nem precisa ir para o jogo de volta, dependendo do resultado, né? A gente espera que o Vasco ganhe pelo menos por uma margem de 2 gols de diferença, para que tenha alguma chance no jogo de volta lá no Engenhão. O Botafogo amassou o Red Bull Bragantino. O Bragantino estava jogando muito mais que o Vasco no Brasileirão. O Botafogo acabou com esse time aí na Copa do Brasil e amassou o Fortaleza na última rodada do Campeonato Brasileiro por 5-0, né? Com certeza não vai ser tão fácil assim como muito torcedor está achando. E na minha opinião, o Vasco não é favorito, mas claramente a gente vai torcer, vai confiar que o Vasco seja capaz de vencer em São Januário e seja o que Deus quiser lá no Engenhão. O Vasco lutando pelo menos por uma sobrevivência, um empatezinho, ou talvez se vencer o primeiro jogo por 2-0, perder de 1-0, estamos na semifinal, cara. Tem que ser assim, tem que fazer o placar primeiro em casa, para depois o Diniz armar o time da melhor forma possível para conquistar essa vitória, ou quem sabe essa classificação importantíssima lá no estádio do Botafogo, né? Caso o Vasco se classifique, já sabe também quem serão os seus adversários aí na próxima fase, né? Pode ser Fluminense ou Bahia. Podemos ter outro clássico aí na semifinal, o que eu acho que seria muito melhor do que pegar o Bahia, que está jogando muito mais que o Fluminense. E, na minha opinião, eu acho que o Vasco tem sim condições, cara. Não é favorito em nenhum desses jogos aí, dessa chave, mas se jogar com sabedoria, pode ser que consiga aí vencer esses jogos. O ano passado a gente também sofreu muito para classificar contra o Atlético Paranaense. O Vasco, na época, não era favorito e ainda estava com um jogador a menos. Mesmo assim, foi heróico e conseguiu a classificação, mas eram outros tempos, né? O resultado aparecia para o Vasco naquela época. Vamos ver o que vai acontecer. E do outro lado da chave, caso o Vasco se classifique para uma hipotética final, podemos ter aí Cruzeiro ou Atlético Mineiro, que vai ser o primeiro confronto, o Clássico Mineiro, já logo de cara, e também Corinthians e Atlético Paranaense. Um desses 4 times será o adversário do Vasco, caso o Vasco chegue à final da Copa do Brasil. Claramente todo mundo gostaria do Atlético Paranaense, né, que está quase caindo para a 3ª divisão lá na Série B. Mas eu acho que possivelmente pode ser que tenhamos algum time mineiro que, na minha opinião, o Atlético ou o Cruzeiro, os dois são os favoritos a levantar esse título nessa temporada. Comentem o que você espera aí dessa Copa do Brasil, se você acha que o Vasco tem chance de eliminar o Botafogo e claramente aí tentar lutar por um título.
Bom, agora vamos falar do mercado do Vasco. Tivemos novidades muito importantes envolvendo a saída do Ryan, do Piton e também do João Vitor. Informação trazida aí, apuradíssima pelo canal Atenção Vascaínos. Esses 3 jogadores do Vasco podem receber propostas ainda nessa janela de transferências e dependendo do tipo de proposta, o Vasco pode aceitar. Segundo as informações, o João Vitor, que está na mira do CSKA Moscou da Rússia, recebeu uma proposta de 4 milhões de euros, pouco mais de 25 milhões de reais, e o Vasco já teria feito uma contraproposta para negociar o jogador por 5 milhões de euros, um pouco mais de 31 milhões e meio de reais. Claramente, o Vasco está disposto sim a vender o jogador, mas nessa quantia de 5 milhões de euros. De todas as formas, o Vasco vai sair perdendo aí o que investiu no jogador, que bateu aí a contratação dele, cerca de 40 milhões de reais. Mas o Vasco sabe que não vai recuperar esse dinheiro nunca e claramente aí é uma proposta muito boa do CSKA. Eu venderia assim por 4 milhões de euros, porque se os caras desistirem da contratação do João Vitor, o Vasco nunca mais vai ter uma proposta dessa na sua mesa para vender esse jogador. Mas se os russos aceitarem a contraproposta do Vasco de 5 milhões de euros, é melhor ainda, né? Porque vai ser 31 milhões aí de reais para o Vasco e a gente espera que esse jogador seja vendido. Além dessa situação, o Al Hilal da Arábia Saudita demonstrou interesse na contratação do atacante Ryan. A multa rescisória do jogador é de cerca de 40 milhões de euros, um pouco mais de 250 milhões de reais. E se o Al Hilal pagar a multa rescisória do atleta, o Vasco vai ter essa quantia aí em caixa com a venda do jovem jogador. E, logicamente, para o Vasco, se o Al Hilal pagar a multa rescisória, é a melhor escolha possível aí para o nosso clube, é o melhor cenário possível para o Vasco. E outro jogador que pode deixar o clube é o Lucas Piton. A gente até falou ontem do interesse do Milan nesse jogador. E o clube italiano pode fazer uma proposta de cerca de 8 milhões de euros, um pouco mais de 50 milhões e meio de reais. E com certeza, se pintar todas essas propostas, o Vasco certamente irá vender os 3 jogadores. Essas foram as informações trazidas aí pelo canal Atenção Vascaínos. Os valores que esses jogadores podem receber caso sejam vendidos. E o Vasco pode lucrar uma boa grana, já que é extremamente necessária a venda de jogadores aí no nosso clube, não somente no Vasco, mas em todos os clubes do Brasil. E esses jogadores são hoje os grandes ativos, digamos assim, né, do Vasco até atualmente, onde o Vasco pode lucrar uma boa grana com a venda desses 3 atletas. Comentem o que você acha dessas vendas. Claramente seriam ótimas vendas. Lógico, eu não gostaria de perder o Ryan, que para mim é o principal jogador dos 3, mas é uma grana muito pesada se o Al Hilal pagar a multa rescisória, né? Bom, enquanto as chegadas, finalmente temos zagueiro, meu amigo. Segundo o jornalista Joel Silva, o Vasco acertou a contratação do zagueiro Carlos Cuesta. Zagueiro de 25 anos, é novo reforço do Vasco. E o Vasco acertou as bases salariais com o atleta e o jogador deverá receber cerca de 850 mil por mês no Vasco. O mesmo que ele ganha atualmente no Galatasaray na Turquia, além de bônus por metas alcançadas. O Cuesta recusou propostas do futebol russo. O Spartak Moscou estava competindo com o Vasco a contratação desse jogador, porém ele recusou aí essa possibilidade de jogar no futebol russo, já que o jogador deve ter entendido que não seria o melhor cenário para a sua carreira. O Vasco agora tenta acertar os últimos detalhes com o Galatasaray para finalizar e oficializar a contratação do jogador, que já está acertado com o Vasco. Com certeza uma boa contratação. Jogador de seleção colombiana, chega aí com alguma bagagem lá no futebol europeu, jogou muitos anos no Genk da Bélgica. Nessa temporada foi pro Galatasaray, apesar dele não ter jogado no Galatasaray, mas é um jogador de seleção, cara. Toda hora ele tá enfrentando o Messi aqui na América do Sul, jogando Colômbia e Argentina, jogando aí também contra o Uruguai, lá do Davi Nunes, jogando também contra a seleção brasileira. Certamente é um jogador muito interessante, na minha opinião, uma baita contratação do Vasco, e esperamos que dê tudo certo com esse jogador, que ele não seja mais nenhum refúgio e que não seja pior do que os zagueiros que temos hoje no nosso elenco. Fato curioso é que esse jogador não é tão alto assim, porém ele tem uma grande impulsão, segundo as informações. Segundo os dados do Transfermarkt.com, é um zagueiro que tem a altura de 1,79 m, sequer tem 1,80 m e uma estatura claramente muito baixa para zagueiro. Porém, essas são as informações, que ele tem um alto impulso e pode ser aí que seja interessante, né? Para quem já teve o Medel com 1,5 m na zaga, meu amigo, Carlos Cuesta tá gigantesco perto do Medel, né? Vamos ver o que vai acontecer, se vai dar muito certo essa contratação, né? E a gente espera que outros reforços sejam contratados. A gente aguarda também a chegada do Andrés Gomes, colombiano também, que vai chegar aí ao Vasco, já está tudo acertado. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa aquele likezão, se inscreve, ativa o sininho. Comentem o que você achou do confronto com o Botafogo, contratação do Carlos Cuesta e também esses 3 jogadores podendo deixar o Vasco. Tamo junto e é nóis.